Informações nós estamos recebendo agora, a gente já tinha anunciado que possivelmente a gente poderia receber nos estúdios hoje, ter a honra de receber aqui Norberto Ortigara, secretário de Agricultura, atravessando mandatos, né, tá na Secretaria de Agricultura, se eu não me engano, desde 80, 78, por aí que ele entrou na Secretaria de Agricultura, hoje é o secretário de Fazenda, e até eu dizia aqui antes, Ortigara, que é um dos homens mais íntegros da política do Brasil, né? Todo esse tempo na vida pública, sem mancha e sem contestar, né? Um governo entra outro governo que é até de uma linha diferente, mantendo lá o Ortigara, porque sabe do trabalho que o Ortigara sempre realizou pelo estado do Paraná. Homem simples, homem bom, que visita aqui os estúdios da Rádio Nova Era. Primeiramente, muito obrigado pela honra da entrevista. Boa tarde. Muito boa tarde a você, Berimbau, boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos amigos de Borrasópolis, da região, quem nos escuta nessa tarde de sexta-feira. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo respeito. A vida é assim, a vida ela deve ser simples, ela pode ser intensa, você deve entregar o teu melhor, especialmente quando está numa função pública, entregar de fato resultados, contribuir para o avanço, para a superação das nossas dificuldades, né? Mas não precisa ser rebuscado, não precisa ser chique, nariz empinado. Aliás, nunca deve ter o nariz empinado. Sempre é a humildade de olhar para baixo, mas olhar no horizonte as necessidades da população. E por isso, assim, a gente se mantém. Eu me orgulho de estar há 48 anos, né, na agricultura, a minha carreira de 47 anos. Orgulho de também estar agora há 1 ano e 4 meses comandando as finanças do Paraná, a grana do Paraná, os paranaenses, contribuindo para o governo, tocar bem a nossa vida, né? Decidir as prioridades, e nunca fiz um business. Então, é assim que a gente se comporta, né? Se entrega ao público, faz o que tem que ser feito profissionalmente, né? Com muito empenho. Eu sempre digo assim, não precisa me imitar. Mas eu, na agricultura, morava 3, 4 lá da SEAB, lá em Curitiba, quadras, né? Agora um pouquinho mais longe, mesmo assim eu chego lá na fazenda, do estado do Paraná, 6h42, 6h45 da manhã, todo o santo dia, tá? Então, assim, me dedico e, de fato, e talvez seja por isso que o povo goste e mantém lá nos sucessivos governos. Agora, há décadas o Ortigara dizia sobre a importância de diversificar, de apoiar o pequeno agricultor, que a gente tem que acreditar que essa maior indústria que o Paraná tem, você fez muito pela agricultura e hoje a gente vê tanto acontecendo aqui na região, as mulheres do café, Novo Itacolomi destaca ali para a banana, tem o maracujá aqui na região, tem o bicho da seda. Então, assim, o Paraná vive um momento muito importante e especial, né, Ortigara? É verdade, e colhendo frutos, Berimbau. Não é só frutos de que o pé foi plantado ontem. É um fruto da consciência do agricultor. Nós, felizmente, temos no agro, na produção de comida, de alimentos e fibras, a nossa principal atividade econômica, né? Quem leva a nossa economia nas costas, digamos assim, é o agro. E que vem se desenvolvendo. De um lado, diversificando muitas espécies. A gente produz aqui no Paraná mais de 400 coisas na roça, tá? Não é só soja e cana e milho, não. São mais de 400 coisas. A gente lidera a produção de carnes, né? O frango é disparado, o porco é o segundo, leite é o segundo do Brasil, boi mediano, né? A gente tem aqui uma produção grandiosa de grãos, né? De açúcar, de etanol, de mandioca. Então não se fala mandioca, o Paraná tem 2 terços, erva mate, 2 terços do Brasil está aqui no nosso estadão do Paraná. Então é uma agricultura diversificada, e investir nisso sempre foi, será oportuno, será inteligente, porque o mundo precisa comer, vai precisar comer todo dia. E nós temos, enquanto a gente não descobre no Brasil uma outra atividade econômica, né, outro diferencial que alguns países têm, a gente deve forçar a mão em cima daquilo que a gente é essencialmente bom, que é essa produtora de alimentos. Aliás, se o resto da economia do Brasil imitasse um pouco o agro, nós não estaríamos amarrados nesse quadro de pouco crescimento, 2 para cá, 1 para lá, cai um pouquinho, cresce 1,5, cresce 2, 2,1 no Brasil, porque o agro, aos últimos 30, 40 anos, ele cresceu naquilo que é o diferente.
chama-se produtividade. Fazer mais com menos, fazer mais e melhor com menos, render mais, né? Usar menos recursos do bolso, do tempo, do solo e entregar mais o resultado. Então, produtividade é o que o Brasil precisa e vai precisar para sair dessa armadilha chamada renda média, que é não ficar pobre, velho e pobre para o resto da vida. Esse é o desafio verdadeiro do Brasil. Enquanto eu não sei as tuas colocações políticas atuais, mas assim, enquanto o Brasil ficar dividido em extremos, o Brasil não vai para frente, como poderia ir para dar mais oportunidades qualificadas para o seu povo. Então o Paraná é isso, um estado muito diversificado. Na roça, mais de 400 e poucas coisas, é do chazinho, é do temperinho, grande cultura que é a soja. Olha, que ocupa 29% do território do Paraná, só a soja, sozinha, né? Ou seja, praticamente de cada 3 partes, uma parte do território é plantada com soja, a grande cultura. A gente foi inteligente, a gente inventou uma segunda cultura em cima da soja, que é o milho safrinha, e que esse ano está colhendo aí, acabando de colher 17 milhões e pouco de toneladas, é grande, né? Mesmo com as intempéries. Mesmo com as intempéries, mesmo com a seca que teve, mesmo com dificuldade. Então, assim, e tem intempérie na roça, é normal, vamos ser assim, de vez em quando a gente leva uma chapuletada, uma cacetada, porque o desafio é implantar forma de proteção do agricultor, seguro rural, coisas assim. Enfim, mas esse é o nosso diferencial e a gente deve fazer de tudo para que essas coisas, se eu pude contribuir no tempo, eu estou aqui para isso, né? Eu trabalho para isso, a gente nem sempre acerta tudo, eu sei dos defeitos que eu tenho, das virtudes eventuais que eu tenho, mas eu sempre me empenhei muito, muito, muito. Por isso foi importante tirar a vacina da aftosa mesmo, ou seja, as medidas protetivas, né? Agora estamos colhendo o fruto disso. Estamos entrando no mercado chileno da carne de porco, no mercado mexicano da carne de porco e de boi. Enquanto o Trump lá põe medida, nós achamos um caminho já para chegar com mais carne bovina no México. Torcendo, batendo na porta, né, nos empenhando para entrar no mercado da Coreia e do Japão com a nossa carne de porco. E assim por diante. Tantos exemplos que a gente podia falar aqui para dizer que é a nossa oportunidade de continuar crescendo. Você falava aí da polarização. E acho que o Ratinho aqui no Paraná deu um grande exemplo. Eu já vi pelo menos 3 prefeitos aqui da região usar a mesma frase do Ratinho. Não estou aqui para brigar, estou aqui para administrar a política, a gente debate depois. O Ratinho tem tomado essa postura de não envolver com essa polarização. Acho que quem está no comando de uma prefeitura, quem está num cargo eletivo, tem que ser para todos, né? Com certeza, ele foi eleito, embora uma parte do povo possa ter dado o voto e outra parte não. Quem está numa cadeira tem que governar com olho para todos, né? Eu trabalhei com 15 governadores, tá? Entre interino, cheio, mandato cheio e o mandato tampão lá de último resto de mandato, os 9 meses de fim de mandato. Todos eles com virtudes e com defeitos. Ninguém é perfeito, vamos ser bem prático aqui. Alguns que é difícil engolir o agro, por exemplo. Assim, tinha que cada meia hora dar uma cutucada. É importante, é importante, é importante. Outros, assim, com perspectiva de recolocar o Brasil, o Paraná na infraestrutura. Já me canei lá atrás, você não era nascido ainda. Coisas assim. Eu sempre brinco, eu nunca babei ovo de ninguém, nem puxei saco de ninguém, nenhum deles, nenhum. E sou franco com o Ratinho também, assim. Estou aqui para fazer o melhor, de entregar resultado para todo mundo. O único governador que, de fato, botou assim a mão no olhar do projeto, no caixa do Estado, como é que está, no equilíbrio fiscal, a nota A agora, investir tanto quanto estamos investindo, ninguém investiu na história. Então, essa harmonia política contribui para isso. Brigueira não leva a lugar nenhum. É por isso que eu afirmei agora há pouco que, enquanto o Brasil estiver nessa polarização extrema, vai ser briga. Cospe aqui, a tua mãe é pior que a minha. Isso é só discurso, porque não leva a lugar nenhum. Isso não quer dizer que a gente não entenda as posições das pessoas mais à esquerda, mais à direita. Para mim, não estou pouco me lixando com isso. O que eu quero é produzir resultados, sentar numa cadeira de governador, de presidente da República e fazer aquilo que possa colocar o Brasil no trilho. Lá na frente, olhando onde a gente pode chegar com mais educação do povo, educação de qualidade. Não precisa gastar mais, tá? Nem um pila.
né? Mas dar mais qualidade, educação, tornar mais integral o tempo todo aqui a piazadinha, né? A criançada, para ter lá na frente um povo com muito mais qualidades. Encontrar outras atividades que a gente possa ser bom, economicamente falando, para gerar oportunidades e exercitar ao máximo aquilo que a gente é. Basta a gente investir forte em educação, basta a gente ou concedendo, como estamos fazendo, ou fazendo diretamente obras para melhorar a nossa infraestrutura. Ah, mas a infraestrutura é caro. Sim, é caro, mas uma estrada boa, ela acaba contribuindo para aquilo que a gente chama em economia de capacidade competitiva, né? Ou redução de custo, ou tira a tranqueira da frente, ou quero chegar ali mais barato no teu mercado. Essas coisas assim é que nós estamos fazendo sob a liderança do nosso governador Ratinho. Tomara que nesse jogo ele engrene, né? E seja aí que a gente consiga viabilizá-lo, né? Ele diretamente com as forças políticas como o nosso próximo presidente da República. Estou vendo aqui nos principais jornais do estado do Paraná uma manchete que diz aqui: Paraná alcança recorde histórico ou recordes históricos em investimentos sobre a gestão de Ortigara. E aí tem uma matéria toda falando desses números, o Ortigara agora com essa nova missão. É bom ouvir isso e dar aquele sentimento de dever cumprido, né? No mesmo tom que acabei de falar para você, a minha vaidade é zero. Quem me conhece sabe que vou trabalhar de jeans e camisa, só o casaco quando é frio, não precisa pôr terno para ser secretário da Fazenda do Paraná, né? Então, assim, minha porta é aberta, normal. Então, minha vaidade, quem me conhece, continuo dando tapão nas costas de prefeito, deputado, quem nos visita, sem problema nenhum. É o meu jeito de ser. O que eu fiz com o Ratinho, como eu fazia na agricultura, assim, eu vou lá, vou dar o melhor de mim. Sai para ir lá para ser a mesma coisa, né? Um arroz mexido não é comigo. Eu gosto de fazer as coisas acontecer. E ele me orientou e me deu carreira para isso, me deu chão para isso. Então, o meu desafio já em 2024 foi ter apartado o dinheiro para fazer investimento. Então, o Paraná nunca investiu, nunca, diretamente quanto investiu em 2024. Página virada, 2025 está sendo um ano cheio. A gente vai entregar um investimento no final de dezembro como nunca fizemos. Eu não estou me referindo às concessões de rodovias, que é investimento privado, né? Nem outras. Eu estou assim, é dinheiro do contribuinte que vem do ICMS, que vem do IPVA, que baixou agora, baixa em janeiro, que vem do imposto de transmissão, causa mortes, e que nós estamos destacando para fazer obras, ações. Eu posso citar aqui uma fieira de obras, mas de cabeça. Porque é famosa uma listinha que eu tenho manual lá. Isso vai. Então, nós investimos pesado. Nós estamos aplicando muito acima do que deveria ser aplicado pela lei em educação. É quase 32% da receita líquida. Nós estamos investindo mais do que os 12% que o Estado tem obrigação em saúde. Estamos aplicando integralmente os 2% das receitas dos tributos, impostos em ciência e tecnologia. E estamos fazendo obra assim, bastante, seja casa rural, habitação, como nunca fizemos, mais de 110 mil, creches, estamos fazendo várias linhas para idosos, para as mulheres, mas estamos mexendo muito na infraestrutura, aquilo que não está na concessão. De cabeça, quantas obras de concreto, quantas obras de asfalto, estradas que estão sendo duplicadas, contorno de cidades, espaço assim, para aumentar a eficiência. Então, 2025 tende a ser o maior investimento da história e terça-feira agora, né? Dia 30, eu tenho que entregar na Assembleia Legislativa, né? A proposta do orçamento para 2026 já. É o prazo fatal que eu tenho que entregar, eu tenho que cumprir a lei também, né? Tem que cumprir. E a gente vai entregar prevendo lá entre investimento direto do Estado, possivelmente muito perto de 7 bilhões de reais, é quase o teu saldo bancário, tá? E mais a Sanepar, que é a empresa do governo, mais 2 bilhões e 300. A gente vai fechar um tampo aí com mais de 10 bilhões de reais em investimento em 2026. Brincadeira. Se tiver capacidade de execução, se tiver projeto pronto, a gente pega uma parte da poupança dos paranaenses, que é grande, tá? O Paraná tem uma boa poupança, tá? Felizmente, nós levamos isso a ferro e fogo, equilíbrio, segura custeio, segura gasto, investe, segura gasto, investe, e a gente tem uma boa poupança
que a gente pode pegar mais dinheiro do potinho da poupança, né, dos paranaenses e soltar para 12, 13, 14 bi. E o Ratinho ainda vai entregar ao governo dele lá no fim do ano que vem, provavelmente com mais de 7 bilhões em caixa, livre para o próximo governador, tá? Então, se eu queria pegar essa cadeira para continuar essa leva, essa safra de bons investimentos a favor da economia do Paraná. Eu sei que a tua agenda hoje, daqui a pouco, né, já tem um compromisso, não quero atrasar essa agenda, mas o secretário veio a Borrasópolis para a inauguração. Tem uma pista de paramotor, para trike em Borrasópolis, lá na fazenda do Fábio Couto, que tem lá também um investimento particular, mas que é importante, solar a Águas do Ivaí, uma pousada. A Rota das Lavandas também, o lavandário, coisa tem assim. O Jardim Ivaí. Isso. É importante ver a iniciativa privada acreditando nisso também. Fala um pouco dessa vinda a Borrasópolis. Quem gera oportunidades é o setor privado. O governo, sim, ele pode criar condições maiores, faz sua parte, né? Gera empregos enquanto tem obra, tal, mas quem verdadeiramente gera oportunidades é o setor privado. Ele pode ser um microempreendedor, pode ser o maior empresário do mundo, do Brasil. A vinda a Borrasópolis, a convite de um amigo, mas faz parte do movimento que a gente já fazia lá na SEAB, com o IDR, com a Emater antiga, tentando fortalecer o trabalho do turismo rural, as rotas turísticas, seja da produção, seja religiosa, seja de qualquer jeito, né? Eu até brincava ali com a prefeita de Itamarana, né? Que tem lá na Espanha o caminho de Compostela, né? E aqui nós inventamos com ela um caminho de Concostela, porque ela tem 100 km dentro de Itamarana, né? Depois de Mauá da Serra ali, indo para Londrina, ela tem 100 km de caminhada, ou de bicicletada, enfim, né? Rota de bicicleta e de caminhada. Aqui é uma iniciativa privada que tenta trazer mais condições turísticas. Aliás, o diferencial do nosso governador e com o nosso time, e foi planejado isso, era carregar muito peso, né, na decisão para tornar um estado mais visitado. Nós já somos a segunda rota, o segundo destino de visitantes do mundo para o nosso estado. E era preciso cultivar mais, por isso ele dedicou lá a antiga TV Paraná só para o turismo praticamente, por isso que a gente tem uma secretaria especializada que nós criamos, que tem ali toda uma pegada, todo um conjunto de ações que permitem a gente sonhar em fortalecer. Pequenos exemplos aqui, para-trike, para-motor, um lavandário, ou seja, com produção de lavandas, que tem 4, 5 espaços, tem Londrina, tem Carambi, tem vários que produzem essa espécie para fazer essência, para fazer qualquer coisa, fazer comida, fazer perfume, fazer materiais, etc. E aqui é o prazer de reencontrar amigos, né? O governo enxergou aqui como uma possibilidade de fato de apoiar. Então aqui é prazer estar. Onde eu gosto de estar, no interior, porque eu sempre digo lá, também era para o meu time assim, o escritório emburrece, não fica só nele, né? Se mistura com o povo, vai para o interior, sente o cheiro, sente a realidade. Diz o antigo, né? Vai tomar um ar. Isso, vai tomar um ar, pisa no barro, ó, sente a necessidade, sente a dor dos outros. Então assim, olhar isso faz parte, né? Eu estaria com certeza cheio de agenda, cheio na sexta-feira à tarde, lá na Fazenda do Paraná, mas estou aqui para prestigiar essa iniciativa aqui de Borrasópolis. Quero agradecer, muito obrigado mais uma vez pela honra da entrevista. Passando aqui pelo Vale do Ivaí, passa por aqui tomar um café com a gente e para conversar com a população, porque é uma aula aqui, né, do Ortigara para a nossa região Vale do Ivaí. A gente sabe o tanto que o Ortigara já contribuiu com essa região. Se tiver mais algum recado, a rádio é sua. Inclusive, eu quero voltar aqui brevemente, porque nós temos um desafio junto com o nosso governador Ratinho Júnior, que nós queremos, e estou com o dinheiro apartado, falta o Natalino, o presidente do IDR, me apresentar o projeto. Nós queremos tornar a primeira região 100% com conectividade rural, internet na roça. Então, assim, é bem provável, falta apenas fechar o tampo, que a gente vai investir aqui algumas dezenas de milhões de reais para botar torre. Olha. Onde ninguém põe porque não gera boleto, que é a roça. A gente compra um trator, compra com colheitadeira, que tem tecnologia embarcada, que custa muito, 20% a 30% do custo da máquina, para não usar porque ela não conversa com você à distância e não conversa com outra máquina. Então o governador
tomando lá em uma cervejota lá no frio da Alemanha, no começo do ano passado, assim, olha, eu quero tornar o Paraná 100% conectado, Ortigara. Vamos lá, digo, vamos lá, Cunhão, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora temos um desenho muito perto de ser, de fato, efetivado, de um projeto que o Estado vai, além de ter liberado o crédito CMS para as empresas, a TIM, a Claro, a Vivo e outras fazerem de centenas de torres do Paraná, mas elas põem onde a regulação manda, obriga, onde é a obrigação dela e onde gera boleto. Na roça não faz, não. Né? Então nós decidimos que na roça nós vamos investir e vamos deixar o setor privado operar. Investe que eu te ressarço o investimento e a operação é tua. Desde que o meu agricultorzinho, né, faça lá upload, download mínimo de X, mega, né? E desde que o boleto não passe de 30, 40, 50 pila. Não é pagar Starlink lá, 180, 250 pila, que ele não consegue pagar nem a luz. Então, assim, provavelmente nós vamos fazer aqui em 33 municípios, de Apucarana até Cândido Abreu. Internet no campo. 430 e poucos mil habitantes. A gente quer tornar o campo, a roça, onde produz, bem 100% conectado. Primeira região do Paraná, muito perto disso, né, Natalino? Obrigado pela oportunidade, um abraço a você e um abraço aos ouvintes. Obrigado. E ele falou o nome do Natalino aqui. O Natalino está aqui com a gente também, do IDR, e falou inclusive desse projeto, que é um projeto importante. Natalino, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Se o Norberto falou que vai ter dinheiro, então nós vamos executar isso. E a ideia é fazer um projeto piloto no Vale do Ivaí, conduzido, executado aí principalmente pelo IDR, sob o manto do Estado. Antiga Emater, a Carpa. Né? Somado, né? Misturado. Então é verdadeiro isso e nós estamos na fase final de preparação desse projeto. E o Ortigara começou na Carpa também, né? Não, eu fiz concurso, mas não entrei. Não entrou? Aí comecei daí, eu me formei e voltei para a agricultura, voltei lá para a SEAB, para a Secretaria da Agricultura do Paraná. Aí voltou para a SEAB. Isso, voltei lá e entrei na SEAB. Mas ele não foi, agora eu comecei na Carpa. Você começou? Eu comecei na Carpa. Aqui tem um outro liderança também, que é o ex-governador Pessutti, que também Pessutti foi colega nosso, foi local o Pessutti entrou na Emater. Emater. Entrou na Emater. Não nasceu aqui, né? Nasceu lá em Califórnia. Califórnia. Depois eu fui lá para do lado de Vaiporã, lá para Jardim Alegre, isso. A nossa sequência foi a Carpa, Emater e IDR. É tudo uma coisa só. Mas veja bem a coincidência. Nós dois trabalhamos na mesma região. Quando nós iniciamos, lá em 78, ele em 79, lá em Parnavaí, onde a gente começou a carreira técnica. Tem gente que até hoje não entende por que dessa mudança em matéria IDR. Falar um pouquinho sobre essa mudança e o que o IDR tem feito hoje pelo homem do campo, Natalino. Vamos falar assim. Nós tínhamos 4 instituições isoladas. O CPRA, que cuidava só de agroecologia. Orgânico, a Codapar, que cuidava de logística, máquinas, estrada, armazém, a pesquisa, que era o IAPAR, e a Emater, que era difusão, transferência de tecnologia. Assistência técnica. Teve uma avaliação de que a pesquisa não estava chegando no agricultor, precisava acelerar esse processo. Aí juntou todo mundo numa só com o compromisso de qualificar a entrega. Então o IDR tem que entregar mais do que entregava a IAPAR, do que entregava a Emater. Foi por isso que houve a fusão, por isso que houve a incorporação. E nós estamos felizes até agora, a avaliação é positiva. É lógico que esse processo, esse projeto todo, você trouxe para o jogo 204 anos de cultura organizacional diferente. Vai um tempo para você juntar isso, fazer essa solda. Só que tem agora... É um pouco de economicidade também, viu? Tem economicidade. Assim, a gente reduz comandos, reduz diretoria. Você saiu de 12 diretores para 6 diretores, já economiza 50% do tempo. E tem uma primeira ação concreta agora no concurso público, que nós estamos repondo o dobro de pesquisadores que tinha no IAPAR. O IAPAR ficou 14 anos sem contratar. Nós agora estamos repondo a pesquisa e com a outra novidade. Imagina você, Berimbau, essa velocidade, desculpe, Natalino, de acelerada no mundo de tecnologias e tal, né? E você
atento, mas sem trazer gente nova, que pensa diferente, fora da casinha, né? Parado no tempo ali, né? Não é parado, mas assim, você tem que acelerar esses processos. Então, assim, foi por isso a fusão e agora que a gente abriu um espaço na grana que não tinha, o que chama o espaço fiscal, para poder contratar doutores. Aliás, publicou ontem, né, o edital, né? Ontem publicou um primeiro edital, que é um PSS. Nós estamos repondo 173 funções no Estado, com a orientação do governo, assim, eu não quero nenhum município sem o técnico do IDR. Então, nós tínhamos 49 municípios que, em função do último PDV, estava sem gente. Estamos repondo agora. Né? Então, a gente tem esse compromisso. A gente discute assim, ó. O Paraná, sem dúvida nenhuma, tem hoje das melhores agriculturas do Brasil. Não tenho dúvida com relação a isso. Mas você ainda tem muita discrepância, tem muita gente rica, muita gente pobre, muita região rica, muita região pobre. Esse é o nosso compromisso, reduzir essa disparidade entre as regiões. E isso, se a gente não fizer como governo, outros não fazem. Né? Tem uma coisa importante no IDR, que é a constituição de conselhos consultivos mesorregionais. Então, em cada parte do estado, tem um grupo de lideranças locais discutindo o que é prioridade para pesquisar e para transferir para os agricultores. Então, a gente tem hoje uma avaliação assim que, apesar de todo o sofrimento, a mudança para a IDR, essa junção das 4 instituições, está atendendo aquilo que o governo pediu para nós. A mudança sempre tem resistências, mas é uma mudança que veio. Inclusive o IDR tem aparecido muito aqui na região, o pessoal tem comentado muito, tem falado da eficiência dele, é um novo tempo, né? Só para você ter ideia, acho que o Norberto falou aqui que nunca se botou tanto dinheiro em pavimentação de estrada. O IDR faz uma tal de RTV. O que é a RTV? É você compatibilizar água da lavoura e água da estrada. Um não pode atrapalhar o outro. Quem faz esse relatório é o IDR. Nós entregamos... Eu passei 12 anos e meio como secretário da Agricultura sem grana e fizemos muita estrada. Se eu tivesse a grana que tem hoje, eu seria imperador do Paraná, tá? E eu sou trabalho técnico assim, trabalho técnico de fazer o projeto, avaliar o tipo de solo, como é que as águas se conduzem, que ele está falando, isso é fundamental, para a gente não fazer cacaca, a gente fazer a estrada corretamente. Só que agora a gente evoluiu para fazer, né, asfalto até concreto no meio rural. Tá chique, hein, Natalino? Não pode nem a água da lavoura estragar a estrada, nem a água da estrada estragar a lavoura. Esse é o desafio. No tempo que a gente estava lá na secretaria, nós conseguíamos entregar 250 quilômetros por ano de pavimento. Sabe quanto nós estamos entregando agora? 3.000 quilômetros. É muito, é 10 vezes o que a gente fazia. Por quê? Porque agora tem dinheiro. Que é isso que o Norberto está falando. Cabra bom botou dinheiro lá junto com o Ratinho, foi um cabra bom na fazenda, né? Eu tenho que admitir que realmente nós nunca tivemos tanto dinheiro para uma coisa que é importante, que é pavimento de estrada. Eu digo assim, uma família que mora a 50, 60, 70 quilômetros da sede. Está chovendo e o filho ficou doente. Espera parar a chuva para levar... Não, espera aí. Nós temos que cuidar disso. Nesse momento, nós estamos tendo essa oportunidade graças ao recurso que o governador colocou. Mas também, se não chegou o pavimento ainda, cada município está recebendo 3.700.000 reais em maquinária, a livre escolha do prefeito. Se é uma patrola, se é uma esteira, se é uma pá, se é uma retro, se é o caminhão, se é rolo. Rolo não, rolo tem muito, não tem nada. Aqui em Boasópolis. Então, assim, já chegaram as máquinas aqui ou não? Está chegando aqui, então, assim, são 3.700.000 reais para cada município, um programa que nós gestamos, Natalino e eu, em dezembro do ano passado, e que foi anunciado lá em Foz do Iguaçu, e que está já conveniado com mais de 390 municípios, chegando efetivamente em capacidade de manter, patrolar, adequar a trafegabilidade das estradas rurais. Um abraço a você, tem espaço, gente nova chegando aqui no estúdio, muito obrigado pela oportunidade aí. Obrigado pela honra, vamos estar lá também acompanhando o evento. Natalino, mais alguma observação? 393 municípios já assinaram o convênio para as máquinas.
Então a gente tem certeza que o Paraná será diferente. Só 4 milhões cada um, né? 3.700. 3.700 Aliás, daqui a cada um. pouquinho lá em Cianorte, por exemplo, vai ter uma entrega formal já de vários lotes de máquina lá. É lá a presença do secretário de deputados entregando, fazendo a entrega efetiva. Máquina rodando, tá? Obrigado. E eu não vou atrasar a agenda de vocês e agradecer mais uma vez pela presença aqui no estúdio. É que tá chegando agora o nosso estagiário aqui, o Rafael Greca, então a gente... Chega, Rafael! Recebemos então aqui o Ortigara, secretário de Fazenda, já comandou a Agricultura, o Natalino, que honra tê-lo aqui com a gente, né, participando aqui, o Natalino que já quantas vezes aqui no Vale do Ivaí, Obrigado. Falando falando de projetos, falando de obras, ajudando os municípios, então é sempre uma honra recebê-lo também. Tá Nós bom? é que agradecemos a oportunidade de conversar sobre as coisas que a gente ama, que é cuidar do rural. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Está aqui também nos estúdios com a gente o Rafael Greca, agradecer também a presença aqui do prefeito Adilson Luquete, que está recepcionando essa equipe toda aí do governo do estado, os secretários de estado, então um dia muito importante para o município de Borrasópolis. O Rafael Greca, desde a época de parlamentar, quantas vezes já entrevistamos aqui o Rafael Greca, sempre ele falava lá quando ele ligava para a gente, meu amigo Berimbau, e a gente sempre fazia aqui as entrevistas, e hoje tendo a honra de recebê-lo aqui, ao vivo aqui nos estúdios com a gente da Rádio Nova Era. Greca, é uma honra recebê-lo, falar da importância do seu trabalho, hoje no desenvolvimento sustentável, mas você sempre lutou pelo desenvolvimento, pelo turismo e por todos os setores. Boa tarde. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde para todos os rádio ouvintes, senhoras e senhores que estão comigo. Eu sou acompanhado aqui pelo prefeito Didi e pelo vice-prefeito Di. É uma alegria voltar a Borrasópolis, voltar a Caloré, voltar a maravilha que é o Vale do Ivaí. O Vale do Ivaí é uma região de grande potencial turístico, ainda um diamante a ser lapidado, a ser esculpido, porque a beleza do Vale do Ivaí pede muita atenção, sobremaneira para o futuro, porque o nome de vocês, Nova Era, significa olhar para frente. O passado é o que de bom ficou do passado. E o nosso grande governador, Ratinho Júnior, jovem governador, transformou o interior do Paraná num canteiro de obras. Nós somos hoje o supermercado do mundo. Nós temos 2,34% do território nacional do Brasil, mas nós somos os responsáveis pela maior produção de alimentos do mundo. O nosso Porto de Paranaguá, todos os anos, e esse ano inclusive, manda para fora 70 milhões de toneladas de alimento. Então, vejam vocês que ninguém pode prescindir da grandeza do Paraná. E ninguém pode prescindir do trabalho abençoado das mãos das pessoas que ganham o seu pão todos os dias nas propriedades agrícolas e rurais do Paraná. O legal também é que são muito poucos os grandes latifúndios e são múltiplas as pequenas e as médias propriedades. São famílias de trabalhadores que possuem a terra. O Paraná precede qualquer ideal de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna, porque a forma como foi parcelado o solo no Paraná, tanto pela colonização que remonta aos europeus, pela chegada dos imigrantes que vieram de Portugal, da Espanha, da Alemanha, da Polônia, da Ucrânia, do Japão, da Rússia branca, e vieram de outras nações do mundo, isso foi depois mais ainda reforçado com a chegada de brasileiros de todos os rincões que vieram cumprir
os ideais da Companhia de Colonização do Norte do Paraná, da Paraná Plantation, que era a companhia inglesa de colonização. Eu não sei se todo mundo conhece a história, mas houve um tempo em que os ingleses mandaram a terra do norte do Paraná para Londres. E lá foram fazer uma análise geológica da terra, do solo do Paraná. E o Império Britânico descobriu que a terra mais fértil do mundo é a terra do norte do Paraná. Caloré quer dizer terra boa, não quer terra fofa, terra fácil de arar. Pois bem, essa Caloré, que é a nossa terra na língua dos índios, e que é irrigada por esses rios tão lindos, Iguaçu, Piquiri, Ivaí, Tibagi, Paranapanema e Paraná, grande rio, grande caudal, grande destino, esse Paraná tão fértil, tão verde, tão azul, esse Paraná também é uma terra de semeadores e de semeaduras, é uma terra de lavouras. Vindo de avião, eu vejo a sustentabilidade desenhada no mapa do Paraná. Porque faz 50 anos que nós trabalhamos nisso na Secretaria de Agricultura, através da Emater e depois através do IDR e também do IAT, com a ideia de não deixar as lavouras jogarem defensivos dentro dos rios. Por isso, uma franja de mato nativo na beira de cada rio. E você vendo do avião, você vê que o Paraná é um mosaico de rios que contornam terras, de terras que são lavradas e depois de reservas legais, florestas ainda da Mata Atlântica do Paraná que são preservadas. Outro dia eu fui lá em Londrina visitar na Unifil o Hospital dos Bichos Acidentados do interior do Paraná. E lá moram 6 onças, órfãs. Coitado, nunca mais vão poder ser onças, porque elas perderam a mãe, e daí a mãe onça não ensinando, a oncinha não aprende a pedagogia de ser onça. Então precisa ser alimentada, vira onça de zoológico ou de reserva natural. Mas o que é interessante é que ainda há onças. E por que há onças se não há mais floresta? Há onças porque há reservas legais. Nessas reservas legais, há vida silvestre. Nessas reservas legais vivem as sibipurunas, as canafístulas, os guapiruvus, os ipês de todas as cores, do branco, roxo, amarelo, até o lilás. Todas essas árvores exuberantes que fazem a Mata Atlântica estão por aqui nos dando sombra. Mas tudo isso é o território onde vive a melhor gente, que é o povo do Paraná. Às vezes ficam me perguntando assim, você foi prefeito de Curitiba, você quer o que agora da vida? Se me permitirem, eu quero ser governador. Porque é minha vontade servir com muito entusiasmo a terra e a gente do Paraná. Quando eu era criança, meu pai me fez fazer uma coleção de terras. Todos os solos do Paraná em vidrinhos. O solo do Arenito do Caiuá, o solo aqui da terra ubérrima e fertilíssima do norte do Paraná, o solo argiloso da região de Curitiba, o solo arenítico da região de Ponta Grossa, e o solo granítico ou sedimentar de pedras que se decompõem das nossas serras. Mas essa coleção de terras materializa um projeto da grandeza que é esse estado. Faz 50 anos
que existe o trabalho agrícola sustentável no Paraná. Então não tem cabimento dizerem que nós não somos sustentáveis. Pode ser que estejam derrubando mata ou fazendo alguma coisa que não deva ser feita no Pará, mas no Paraná está tudo muito bem feito. Quando a gente fala o nome da sua secretaria, que é Desenvolvimento Sustentável, é exatamente isso que o Greco acabou de falar. É possível desenvolver, é possível ter harmonia, é possível... Eu nem falei ainda de um pré-sal que nós temos aqui. Mas tem petróleo no Paraná? Até o Maluf andou procurando uma época, lembra? Na região, eu acho que de Piabiru, né? Isso. Mas não deu muita coisa. Mas há um petróleo escondido no Paraná, há um pré-sal caipira no Paraná. E o que é esse pré-sal? É a infinita riqueza do esterco, do cocô, de todos todo o gado bovino, ovino, caprino, suíno, todo esse esterco que decorre do processo dos frigoríficos, do grande processo agrícola, o agroindustrial que nós estamos vivendo, há de se tornar rapidamente, se for bem explorado, numa fonte de biometano, que é uma energia 26 vezes mais poderosa do que a do óleo diesel, por exemplo. E carros movidos a biometano, ônibus movidos a biometano, vão poder mover as cidades, vão poder mover a produção e custam muito mais barato, porque tudo que é orgânico é mais barato, porque tudo que é orgânico é vida. Nós não somos orgânicos, Berimbau. Isso. Você é orgânico, porque você tem oxigênio, hidrogênio, cálcio, fosfato, minerais, todos o que compõe o corpo humano é orgânico. Tanto que a gente não fica para semente também. A gente, quando vai para o cemitério, as bactérias anaeróbicas comem a gente, destroem a gente fica uma caveirinha simpática lá na escuridão do túmulo, mas, ao mesmo tempo, as próprias bactérias anaeróbicas que devoram toda a matéria orgânica, elas limpam tudo que é sujo. Então, um rio, se for poluído, pode ser imediatamente purificado se as bactérias anaeróbicas comerem o que é sujo, o que não é condizente, nasce através do nitrogênio que elas liberam, que elas devoram, nasce de novo H2O2, que é o biometano, ou nasce de novo o biogás, né? Ou nasce de novo a água, H2O, que é a água. Então, a gente tem que ter uma consciência de que o futuro é orgânico. Eu estou gastando uma fortuna, quer dizer, nós, paranaenses e brasileiros, para comprar ônibus elétricos para Curitiba. Um ônibus elétrico custa 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Esse ônibus elétrico, cada um deles equivale a plantar 879 árvores. De um ônibus elétrico, um ano de ônibus elétrico equivale a plantar 879 árvores. Então, se todos os carros fossem elétricos, mais árvores equivaleria a plantar. E por que plantar árvores? Porque também nós podemos plantar milhões de árvores, e plantar árvores também faz bem à natureza, porque nós precisamos diminuir a temperatura global. Eu vi ontem no jornal que das 279 ilhas geladas da Suécia, que é a terra lá da Volvo, lá no norte da Europa, dos caminhões Volvo, né? Que lá naquele lugar, 7 ilhas, só esse ano que passou, de 2024, derreteram completamente. Os ursos perderam as suas casas nessas ilhas. Tiveram que ir para outras ilhas geladas. Então, o mundo está esquentando.
E tem muita gente cretina que não acredita nisso. Mas se nós prestarmos atenção, nós estamos tendo tempestades que antes não tínhamos. Um tornado recentemente ali. Tornados que nunca ouvimos falar na escola. Eu tenho 69 anos, eu era piá. Uma das coisas que a gente aprendia com orgulho na escola: o Brasil é um país que não tem nem tornados nem furacões. O Brasil é um país onde tudo cresce e que tudo que se planta dá. Agora nós já temos medo das tempestades. Essa última chuva que houve em Curitiba no começo dessa semana passada causou um cataclismo na cidade. 160 semáforos explodiram, estouraram por causa porque as descargas eletrostáticas. Milhares de árvores caíram e a cidade só não alagou porque nós temos uma muito boa macrodrenagem. Nós estamos preparando Curitiba para os grandes desastres climáticos. E todos os prefeitos têm que se preparar também. Por isso o Paraná tem uma eficiente defesa civil. A Casa Militar do governo faz essa defesa civil. Mas o meu serviço é plantar árvores, é prover parques, é povoar os rios de peixes. O rio mais piscoso, o mais abençoado, vai acabar sendo o Ivaí. Por quê? Porque é o único que não tem barragem. Não tem nenhuma barragem. Então é bem legal soltar peixes no rio Ivaí. Será que vamos conseguir conservar ele assim, sem barragem? Acho que sim, porque agora cada vez mais vai haver usinas de biometano. Já são 400 que existem, usinas movidas a esterco, pela biodigestão do esterco e de todos os materiais orgânicos. Conversei ontem com o SEASA de Curitiba para fazer uma mega composteira, um mega biodigestor na cidade industrial de Curitiba, para iluminar o SEASA com o gás que vai nascer desse biodigestor gigante. Nós vamos jogar todo o lixo das podas, todo o lixo orgânico, todas as carcaças de galinha, por exemplo. Imaginem, depois de um domingo no restaurante Madalosso, quanto esqueleto de frango vai ter. Se todos aqueles frangos que comem no Madalosso num único domingo dessem os braços, davam a volta ao mundo. Tem muito frango ali. Então, fazer um biodigestor é uma coisa inteligente. É inteligente para uma fazenda, é inteligente para uma cooperativa, é inteligente para uma cidade. Mas mais do que isso, é inteligente investir em painéis solares, é inteligente procurar usar a bicicleta em cidades pequenas que não tem trânsito. É muito mais simpático usar a bicicleta do que usar um carro a diesel. E se nós pudermos, com o tempo, nos livrarmos, houver infraestrutura, e nós nos livrarmos do óleo diesel que é feito de combustível fóssil, nós vamos descarbonizar o mundo. E o que é sustentabilidade? É nos livrarmos do gás carbônico, desse gás carbônico que tão mal faz ao planeta Terra pelo aquecimento global. Estamos aqui também com o prefeito Adilson Luquete, que está recepcionando hoje, é o anfitrião do Greca, do Ortigara, do Natalino, de nomes tão importantes de lideranças do Paraná. Para Borrasópolis é um momento muito importante, especial, né? Novamente, né, Berimbau, um momento muito importante para a nossa cidade, né? E a gente viu o Greca falar, e depois a gente vai falar. A gente não entende, rapaz, o que é tanto conhecimento em uma pessoa, né? E esse conhecimento do Greca, ele faz a gente ficar paralisado, prestando atenção.
Pra falar do quarteirão, dá uma volta no mundo, você viu? Rapaz do céu, né? E uma vez eu vi ele dando uma entrevista e ele falando sobre o algodão também, que cada vez a gente fica impressionado, né, desse conhecimento, dessa inteligência de aprender isso, viu, Greca? Aí a gente aqui, que estamos aqui do norte, a gente não entende o Curitiba, o tamanho que é, e o senhor ter o carinho de tantos curitibanos igual tem, né? E aquilo que eu te falei ali agora há pouco, ali no almoço nosso, a satisfação em que tem da gente poder tirar uma foto com o senhor. Muito obrigado, Didi, mas na verdade, tudo que eu sei é que ainda não sei tudo. Eu quero saber mais. A minha vontade é de saber cada vez mais, e a alegria de encontrar os meus irmãos do norte do Paraná é afirmar que toda essa gente que está aqui é maior do que os pinheiros, é maior do que as araucárias, porque maior de tudo que o Paraná possui são as pessoas do Paraná. Elas superam em tamanho espiritual pela missão que tem de plantar comida para o mundo, que é o grande futuro da humanidade, que é a sustentabilidade, dar sustento ao mundo, é a grande missão que nós paranaenses temos. Eu hoje vou fazer um grande programa. Eu vou visitar o ateliê do Roverson Turek, o escultor de Borrasópolis, que é uma espécie de um Miguel Ângelo caipira. É uma delícia esse piá. Eu vi esse monumento na entrada da cidade, que é uma espécie de uma mandala, de uma pirâmidezinha em miniatura, de todos os pioneiros, e fiquei fascinado com a qualidade da talha que as mãos desse moço faz. Você viu a recente de Vaiporã, não? Em Vaiporã, ele foi inaugurado agora uma obra pelo Carlos Gil, lá, Casa da Memória, ele fez 2 monumentos, assim, contando a história de Vaiporã em 2 monumentos. Foi agora no domingo, inclusive ganhou destaque aí nos jornais, depois eu vou te mandar. Veja, ele é um sucessor do João Turim, do Zaco Paraná, do Langue de Morretes, dessas criaturas que estão todas expostas, tem 175 esculturas lá no Parque São Lourenço, em Curitiba. Ele é o escultor do nosso tempo. Ele tem que ser agora muito valorizado, muito bem acolhido, muito bem tratado. É por isso que eu faço questão de conhecer o seu ateliê e cumprimentá-lo. E nós vamos inventar umas coisas aí nesses parques novos que tanto o prefeito de Caloré encomendou, como o Didi também encomendou. E a ideia é que todo o parque, toda a região aqui do norte do Paraná possa ter identidade. Porque identidade é o que faz o povo gostar da cidade. Ontem ficou famoso um meme na internet de um piá curitibinha que estava cantando o hino de Curitiba enquanto tomava banho. A mãe filmou por trás da porta, o menino não aparece, mas a voz vem pela porta entreaberta. E o piá cantando: cidade linda e amorosa da terra do Guairacá, jardim luz cheio de rosas, capital do Paraná. E a mãe estava orgulhosa e o piá estava orgulhoso. E a Tribuna do Paraná colocou no site. E agora eu já tive que dar uma entrevista falando por que o piá cantava o hino. O piá cantava o hino... Por que o piá cantava o hino? Por que o piá cantava o hino? Ele cantava o hino porque ele gosta de Curitiba. Porque nós ensinamos ele a gostar de Curitiba. O dever de toda mãe e de todo pai, em toda a cidade, por menor que seja, é ter querência, ter pertinência, querer pertencer à cidade, querer permanecer na cidade,
querer, mesmo que vá para fora, que ganhe o mundo, que vá trabalhar na Alemanha, na Europa, na Dinamarca, na Holanda, sabe Deus, no Japão, aonde for, tem que ter vontade de voltar, porque aqueles que voltam nunca se foram. Precisa ficar dentro da gente o amor à terra, o lugar onde a gente nasce. E as cidades, todas são grandes, por menores que sejam, porque elas são grandes no seu destino, no amor que sua gente dedica à história que é sua e só sua e de todos os seus parentes que, agregados numa grande família, compõem Caloré, Borrasópolis, Cianorte, Cruz Maltina. Novo Itacolomi de aniversário, hoje tem festa. Itacolomi hoje festa. 35 anos, vai começar hoje com Pedro Paulo e Alex. Você veja, uma cidade de 35 anos, é uma cidade que se fosse senadora nem podia votar. Não. Então, de repente, isso é muito importante. O que eu vou fazer mais hoje? Eu vou na pousada solar Águas do Ivaí, vou assistir o Padre Paulo dar uma bênção por uma paratleta de canoagem e medalhista pan-americana Brenda Fernandes, medalhista olímpica pan-americana, né? Ao paraquedista Sabiá e ao comandante Valcir Aires. Vou inaugurar uma pista de para-trike e para-motor, no que o pessoal está chamando de Ivaí River Experience. Isso. Que coisa internacional e cosmopolita. A experiência do Rio Ivaí. Tá? Depois eu vou ver o Sabiá saltando de wingsuit. Ele vai vir vestido com aquela roupa de morcego, né? Daí nós vamos inaugurar um lavandário, que é um jardim de lavandas. Deve ser uma coisa muito bonita para esse tempo da primavera. Daí nós vamos adiante inaugurar o Jardim do Vale do Ivaí com plantio de mudas, com o prefeito Adilson Luchetti, o Didi, prefeito de Borrasópolis, e com o prefeito Carlos Gil de Ivaiporã. Tá? E depois, como ninguém é de ferro, vamos comer. Vamos comer queijo com lavanda, o premiadíssimo queijo de folha de figo, que é uma das delícias que a Bíblia reporta. Queijos embrulhados em folhas de figueira. É uma coisa de um banquete do rei Salomão, é uma coisa elegantíssima. Depois nós vamos fazer uma happy hour conhecendo a Ivaí Gin, a cachaça companheira, e para a gente não ficar fora do... Sextou, mas para não ficar fora do ponto, nós vamos tomar um café Ravar. E daí vamos comer na Quinta das Lavandas, em São João do Ivaí, o fiche de São João do Ivaí. Então vejam, tudo isso é para valorizar a sustentabilidade, porque a sustentabilidade também vem do sustento, vem do alimento, vem do que as famílias são capazes de produzir com a terra. E eu, que fui o prefeito mais urbano do país, que trouxe para o Paraná o título de comunidade mais inteligente do mundo, trouxe para Curitiba o título de cidade mais inteligente do mundo. Nós ganhamos um prêmio em Barcelona, o outro ganhamos em Seul, na Coreia, e também em Nova York, nos Estados Unidos, porque são prêmios entregues pelas duas cidades. Eu agora tenho a alegria de servir o Paraná como secretário de sustentabilidade. E do lado de um governador entusiasmado, como é o Ratinho Júnior, que tem trabalhado muito e que está agora indo até a Alemanha, porque agora ele quer fazer um planetário lá em Pinhais, no Parque Newton Freire Maia,
um planetário para a educação das nossas crianças sobre todo o mapa do céu. Esse céu onde brilha Aldebaran, a primeira estrela do sul, que é vista através do Paraná. Mais para cima não tem. Lidia, mais alguma observação? Acho que nós vamos ter que já caminharmos, né? Mas aquele prazer da gente estar recebendo o Rafael Greca, o Natalino aqui na nossa cidade, o Ortigara, né? É um prazer muito grande assim para Borrasópolis. Isso leva o nome da nossa cidade também. E como diz o Rafael Greca, nosso prefeito, que eu já fui prefeito em outros mandatos, fui vice-prefeito, e é um momento assim muito alegre para nós a gente ser prefeito nesse momento, devido a vários recursos que a gente vai recebendo hoje em nossa cidade. São mais de 40 milhões aí já garantido para a nossa cidade. Logo, logo nós teremos aqui o asfalto também que liga Borrasópolis ao município de Cruz Maltina, passando pelo Porto Bar, que é uma obra espetacular para nós. É uma obra, é um sonho, né? É um sonho, e também o sonho nosso aqui, que nós estamos lutando, sobre a comarca aqui na nossa cidade, juntando aí Cruz Maltina, Caloré e Borrasópolis, que também está sendo viabilizada através do Tribunal de Justiça do Paraná. Há pouco tempo nós tivemos essa reunião lá em Curitiba, né? E eu tenho a certeza que nós vamos estar conversando aí com o Rafael, e vamos conversar com a Lídia Maijima, que é londrinense, que é pilota de avião, você sabia? A presidente do Tribunal de Justiça voa. Mas ela não voa só na inteligência das suas palavras, ela voa de avião, ela pilota avião. É uma mulher piloto. Então isso daí, ó, eu já adiantei esse caso da comarca, que eu sei que o Rafael aqui vai poder nos ajudar e dar mais um empurrão para ver se dá certo isso, que vai ser para Borrasópolis um ganho muito grande. Obrigado. A comarca é o que cria a potencialidade jurídica de uma região. Quando tiraram a comarca de Paranaguá, isso no comecinho do século, fim do século XVIII, começo do XIX, tiraram a comarca de Paranaguá e puseram em Curitiba. Curitiba se desenvolveu e se habilitou para ser a capital. E Paranaguá ficou um pouco mais para trás, virou só porto. Então, a presença de uma comarca ajuda muito uma região, porque a comarca torna a justiça mais próxima, a presença do juiz como mais efetiva. E um prefeito como você, como todos os prefeitos aqui da região, que buscam ser virtuosos, fazem a felicidade do povo. A grande tradição ética diz que a felicidade do povo nasce da virtude dos governantes. A felicidade do povo nasce da virtude dos governantes. Por que nós estamos tão felizes com o Ratinho? Porque há felicidade no nosso povo, porque há virtude do Ratinho como nosso governante. Tanto que a gente está querendo ele para presidente da República. Vamos ver se a gente consegue. Porque o Brasil... Está bem encaminhado, né? Sim, mas o Brasil precisa agora prestar atenção que tudo que foi feito, tanto pelo presidente Lula, como pelo presidente Bolsonaro, como pelo presidente Temer, como pelo presidente Fernando Henrique, ou pela presidente Dilma, tudo isso é o que de bom ficou no passado. O passado é o que de bom ficou no passado. Agora está na hora de nós reivindicarmos para a terra dos semeadores, para o Paraná, um protagonismo que nós nunca tivemos. Nós tivemos o Bento Munhoz da Rocha, que era um dos homens mais inteligentes do mundo, e que foi governador do Paraná, governador do Centenário, e não pôde ser presidente.
Nós tivemos o Ney Braga, que foi ministro de Educação e não pôde ser presidente. Nós tivemos o Jaime Lerner, que foi o arquiteto mais famoso do mundo, e nós não pudemos fazê-lo sequer pensar em querer ser presidente. Então, agora está na hora de nós fazermos do Ratinho, que é o governador do estado mais sustentável do país, o governador que fez do Paraná um supermercado do mundo, o governador que está completando a infraestrutura viária de todas as cidades do Paraná, fazê-lo agora nosso candidato a presidente. E se Deus o permitir, nós havemos de ter no horizonte de 2027 um grande futuro para o nosso passado. Agradecer mais uma vez o prefeito, agradecer aqui o Greco, o Ortigara que passou por aqui, o Natalino. Não sei como é que está a agenda. Por mim, eu fico o dia todo aqui com vocês, que é importante estar recebendo aqui uma aula do Rafael Greco aqui com a gente nos estúdios da Rádio Nova Era. Mas obrigado, Rafael. À disposição, se tiver mais algum recado para a região. E a gente vai torcer para o teu sonho aí, ajudar nesse teu sonho de ser governador aqui do Paraná. Tá bom, obrigado, Marim Berimbau. Um abraço carinhoso para você. E muito obrigado ao Didi também de ser lembrado de que eu fiz um discurso sobre o algodão. Desse eu não me lembro, sabia? Você depois me conta. Depois eu vou contar. Um abraço grande para vocês todos. Deus os abençoe. Deus abençoe. Momento especial aqui dentro do nosso informativo. Recebemos aqui o Ortigara, que é o secretário de Fazenda, o Natalino do IDR, o Rafael Greco, ex-prefeito de Curitiba, que é, né, o secretário de Desenvolvimento Sustentável, aqui no nosso informativo Nova Era. Intervalo comercial. Informativo Nova Era, o mais completo do Vale do Ivaí. Fique ligado.